Bom lá todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre crítica textual agora, mas vou fazer uma série de vídeos porque estou fazendo uma análise sintática, descritiva e exegética do Códice Sinaíticos. Eu tenho encontrado muitos erros ali da questão de lexicografia, né, gramática, sintaxe ali também, e textos que parece que não se encaixam exatamente com a questão da frase e não sabemos de onde o escriba realmente tirou essas palavras ali. São palavras ausentes, são verbos que são trocados ali, são pronomes pessoais, sufixos que são adicionados ou muitas das vezes omitidos, trocados. Então eu percebi isso nesse léxico aqui e percebi que realmente, como as pessoas mesmo falam, o, o Vaticanos, Códice Vaticanos, que também data do quinto século, assim como o Códice Sinaíticos, eu estou usando aqui o Códice Sinaíticos, eles tratam da mesma grafia e do mesmo tempo. Sendo que o Códice Sinaítico, nós vemos aqui, nós temos quatro colunas, arranjado em quatro colunas, tá ok? E o Códice Vaticano, nós temos três colunas, igual o texto hebraico. Tá? O texto hebraico você tem três colunas que são os textos prosaicos, né? São os textos em prosa. Tá? E nós temos as duas colunas são os textos poéticos. Tá bom? E um texto que me chamou muita atenção aqui se refere-se então ao de Mateus capítulo 2, verso de número 6, tá? Do 6 ao 9 ali. Quando ele fala que Herodes, então ali, com a chegada dos magos, que viu a adição ali da estrela de Belém, né, que eles foram lá então para perguntar onde estava o menino, ele disse que ele nasceria em Belém, na Judéia, porque eles viram então ali a estrela no Oriente, guiando eles ali então. Então Herodes disse que para trazer o menino para poder o adorá-lo, né? Ou trazer, ou simplesmente dizer aonde ele está. E é interessante que essa palavra menino, que vem do grego paidion, outros traz paidion, paidion ou paidion, né? Nós vemos aqui grifado no Códice Sinaíticos pedio, genitivo pedio. Só que pedio no grego aqui seria campo, não seria criança, padion, tá? E olhando outros materiais, nós vemos que realmente a palavra é padion e não pedion, tá? E houve uma informação aqui no manual de crítica do Novo Testamento, uma coisa muito interessante ali que eu quero passar para vocês. Então você vê aqui o códice aqui, ó, a palavra pediam, tá? Que é genitivo, quer dizer do campo. Então o texto seria mais ou menos assim: me diga qual o lugar, no caso campo, né? Porque lugar em grego é topos, tá? Me diga o campo aonde o menino se encontra no campo, né, para que eu vá lá e adorá-lo. Só que ele não traz a palavra menino, né? Aí é que está o problema. O que que tem que trazer para ele do campo, para ele saber? Bom, aí eu tenho aqui também uma cópia agora que você vê aqui exatamente do mesmo texto, tá bom? Tá? Esse mesmo texto aqui que eu vou mostrar para vocês, aqui do Códice Sinaítico, está escrita uncial, tá ok? E essa daqui, então, está escrita quadrática, que é o padrão que nós temos hoje. Tá? Ele diz aqui no verso 9: investigai-vos cuidadosamente acerca do menino. Tá? Oreutete exetassate acribos peritupadion. Ok? É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Tá? Oreutese, oreutese, exetaxetai, acribos perito pediam. Peri acerca do campo. Aqui ele diz acerca do menino, tá bom? Perito paidion. Aqui está escrito então no Códice Sinaíticos pedion, bom? Acerca do campo. Tá? E nós temos aqui então também o Novo Testamento de Constantin von Tischendorf, que foi o egiptólogo lexicográfico e linguista, tá, que descobriu exatamente aquele códice sinaíticos ali no monastério de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai ali.
tá? Então ele pegou aquele texto e transcreveu aqui, como você vê, exatamente na escrita quadrática. Então todo esse texto que está aqui escrito na escrita quadrática é esse mesmo que está aqui na escrita uncial, tá bom? Mas perceba uma coisa aqui, ele traz a palavra paidion, criança, tá? Ele não traz a expressão campo. Ou seja, o mesmo autor, tá? O mesmo profissional que descobriu o Códice Sinaítico, tá? É o mesmo agora que está transcrevendo da escrita uncial para a escrita quadrática e traz exatamente essa referência aqui. Ele faz essa correção do próprio texto que estava. Será que ele fez uma correção correta? Né? Ficou aí até uma, uma associação ali, né? Fez uma correção correta? Ou ele fez uma correção errada? Pode acontecer isso? Sim. Porque o texto pode estar certo e ele está corrigindo, porque ele está dizendo que o texto está errado e ele está certo, ou o texto pode estar errado e ele está corrigindo agora por dizer que o texto antigo está errado e o dele agora está certo. Então vamos continuar aqui de novo. Aqui eu tenho um Novo Testamento aqui também de Roterdã, tá? Que é de 1475, 1480. Veja bem que lá em cima, algumas palavras aqui, ele traz exatamente naquela escrita lá, né? E tu, Belém da Judéia, né? Ele vê que a grafia é totalmente diferente, ou seja, ele está dizendo aqui que essas palavras não constam lá no original, tá bom? Alguns textos ali trazem essa palavra, às vezes ela não traz, né? Assim como estava escrito por meio dos profetas, né? E tu, Belém, né? De Judá, aí vem terra de Judá, né? Ge, Yodá, terra de Judá, tal. Mas isso aqui não é a aula de hoje, tá? Ele também traz a expressão paidion aqui, né? Diferente do códice sinaítico que traz a expressão pedion, genitiva, né? Então você vê que paidion está realmente sobressaindo no texto mais antigo, ou seja, o Códice Sinaítico data do V século, tá? Esse é um texto aqui de Erasmo de Roterdã, que data de 1500, século XV, tá? Depois de Cristo. E temos aí, então, uma tradução mais nova, que é a mais recente, que é o Nestle Aland 28, tá? E traz também essa expressão aqui, ó, ou é tu paidion, né? Não é o menino, não era o menino, né? Ou negativa, não, and é o, esse aqui é o aoristo, né? Do verbo ser, era o menino. E veja que ele tem aqui, ó, uma chavinha de um lado para o outro, tá bom? E essa chavinha ela está te arremetendo lá para baixo para o comentário, tá bom? Aqui, ó, está te trazendo exatamente ela para cá, dizendo que aquelas chaves ali, ó, olha, como está escrito aqui, tá bom? Do paidion, quer dizer, do menino. Então ela já está trazendo a forma genitiva ao invés da forma neutra, tá? Então paidion aqui, ele é neutro, por causa desse artigo aqui, que ele é neutro, tá? O menino, ou a criança, tá? Aqui, como é neutro, nós poderíamos traduzir então como a criança. Por que é neutro? Porque o gênero dela não é nem masculino e nem feminino, ela é neutra, tá bom? Então o autor agora optou por trazer a forma neutra. Então veja bem aqui. O Códice Sinaítico, que data do V século, traz a expressão pedion, que nós não achamos que palavra é essa no Novo Testamento. Ele está dizendo que é campo, tá bom? O mesmo autor que descobriu aquele termo, que é isso aqui, ó, Konstantin von Tischendorf, traz a palavra paidion. Paidion, que é do genitivo, que é do menino. Tá? Aqui nós temos, então, uma cópia do Novo Testamento interlinear. Interlinear porque tem um texto em cima
original, no caso aqui o grego, e interlinear. Embaixo de cada palavra tem a expressão em português. Então, tu paidium quer dizer o menino, tá bom? Erasmo de Roterdã traz a expressão a criança, né? Tu paidium, a criança, tá? E o Novo Testamento grego, a 28ª edição, traz a expressão a criança também. Sendo que ele faz um comentário aqui, tá bom? Dizendo que esse manuscrito aqui traz a expressão do menino. Pode ser, se eu não me engano, deve ser o Efraimita, tá bom? Então, o porquê que traz essas chaves aqui? Nós vamos ver o manual de referência da crítica textual do Novo Testamento, tá bom? Ele traz essa coisa aqui muito interessante que você vai gostar, tá bom? Nós temos aqui, então, aquele mesmo sinalzinho ali, tá? Vamos aqui para o estrela 28, aqui, ó, vê que é tipo uma chavinha aqui, tá bom? E ele traz a seguinte expressão: as palavras contidas entre esses dois sinais são substituídas por outras em parte da tradição. E parte da tradição seria a criança ou seria da criança? Nós não sabemos, né? Ele diz que ele foi mudado por questão de tradução ou de tradição. Mas o problema todo é que nós temos aqui um único manuscrito que traz a expressão campo e todos os outros, como mostrei para você, traz a expressão menino, tá? Do menino. Aqui ele traz a expressão do menino, tá bom? Aqui ele traz a criança, tá? Aqui, novamente, ele faz uma correção dizendo que nesse texto aqui traz a expressão a criança, mas outros manuscritos traz a expressão do menino, tá bom? Então realmente fica difícil entender por que o escriba da época escreveu campo aqui ao invés de escrever menino. Então estou fazendo um rastreio, né, uma varredura no Códice Sinaítico e do capítulo 2 eu achei aquela expressão. Mas por que o senhor não procurou do capítulo 1? Porque veja bem que o códice aqui ele já está todo impossível de se ler, né? Eu tenho ele aqui digital, vou mostrar para você aqui do começo. Aqui, ó, Códice Sinaítico Petropolitano do Novo Testamento, né? Jesus Cristo aqui, né? Aqui tem uma introdução do manuscrito em inglês, tá bom? Dizendo exatamente que foi achado no Egito, pelo um egiptólogo chamado Constantin von Tischendorf, que é aquele que eu mostrei para vocês, a descrição do códice, né? Como ele é. Aqui temos uma ilustração de vocabulário, né? De texto. Infelizmente está meio que fragmentado, né? Aqui o livro de Romanos, aqui, né? Temos alguma outra aqui também. Que é isso aqui que geralmente o que aconteceu? O texto ele estava ainda muito fresco, a tinta. Então o que pode ter acontecido? Na hora de folhear o texto, as folhas devem ter colado a outra. Então ele quando puxou, aí veio uma letra sobreposta em cima da outra. Por isso que você vê essa dificuldade de leitura aqui. Aqui, ó, geralmente foi um borrão que uma tinta deve ter pingado ali sem querer, tá bom? E só conseguimos ler exatamente mesmo aqui, ó, capítulo 1:9, né? Bíblia da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Biblos, Genesen, né? Livro da genealogia. E o restante aqui realmente está muito difícil de entender. Então, eu passando aqui já para o capítulo de número 2, né? Que vai do verso 6 em diante, nós vimos exatamente que está escrito pediam e não paidiam. Está escrito campo e não criança. Tá bom? Isso aqui é uma série de textos que eu vou fazer em relação ao códice sinaíticos, tá bom? Isso aqui então é a primeira parte. E tendo algum interesse de vocês, então, nós continuaremos então numa próxima aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá bom? O canal está crescendo aos pouquinhos, o YouTube está me notificando, isso é muito bom. Como eu disse, eu não estou preocupado com quantidade, mas com qualidade. Tá? Espero que você goste desse conteúdo aqui. Faça o seu comentário aqui para que eu possa entender que tipo de material que você gosta, que tipo de estudo que vai além daquilo que você curte,
que possa de uma forma e de uma maneira levar até você, tá bom? Nos vemos então numa próxima aula.